Agora sim, estamos gravando. Maravilha, pessoal. Sejam bem-vindos, boa noite. Agradeço a presença de todos, que eu estou vendo aqui. A gente está com 25 participantes ao total. Essa é a nossa primeira web aula 2020/3 de contabilidade geral. Caso alguém não me conheça, meu nome é Roberto Weber, eu sou professor universitário desde 2017, formado pela própria Unemate aqui de Tangará da Serra, através do curso de Ciências Contábeis. E, a partir dali, comecei a dar aula, fiz o processo seletivo. Eu não sou concursado pela Unemate, mas estou lá desde 2018. Quando eu fui convocado, comecei com algumas disciplinas, e aí, desde então, desde 2018/2, se eu não me engano, eu estou com a contabilidade geral para o curso de administração, tá bom? Vai ser um prazer, dadas as circunstâncias, assim como ontem eu tive um professor que relembrou muito bem, a gente sabe que o período não está fácil para ninguém, em todos os sentidos, desde o emocional ao financeiro. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nesse momento a gente vai respeitar tudo o que vocês propuserem, tá? Como professor, eu acho que isso é o mínimo que eu posso fazer. Então, qualquer ideia, qualquer situação, se sintam à vontade. E não deixem que esse processo de estudo nessa nova forma cause mais estresse do que a gente já tem diante dos problemas que todo mundo está vivendo, tá? Então, eu quero que vocês se sintam confortáveis nesse processo. Assim como eu acho que todos os outros professores vão pedir isso também, vão deixar claro isso também. E como que a gente faz isso? Tentando, né? Tem professor que, igual eu, vocês viram aí o exemplo, né, dos 3 links, não sabe mexer, tem que aprender. Então, a gente vai fazendo, vai aprendendo com paciência, com tentativa e erro, e esse é o caminho, né? E a gente tem que se esforçar ao máximo, diante das próprias condições, diante das próprias limitações de cada um, para que isso seja uma coisa benéfica, né? Ou seja, que o aprendizado ele continue sendo positivo na nossa vida. Então, esse recado eu quero deixar aqui para vocês já desde a nossa primeira aula, porque eu sei que está todo mundo sob muito estresse, uma complicação ou outra que é extremamente pessoal, e faz parte da minha profissão nesse momento como professor, entender e respeitar isso. Então, nunca vou agir diferente com vocês nesse sentido, tá bom? Então, a aula de hoje é para dar as boas-vindas, para deixar registrado aqui a nossa força de vontade coletiva, né, de construir um novo jeito de aprender e de ensinar também, e mostrar para vocês como é que vai ser o curso, tá? Dar algumas explicações, junto com, ao final da aula, a gente vai ter um exemplo sobre o trabalho que a gente vai desenvolver dentro da contabilidade. Quanto ao tempo, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que vocês têm outros compromissos, enfim, a gente fica cansado, mas eu quero relembrar assim como eu faço na aula presencial. Tenta deixar um pouquinho de lado as outras coisas, e esse deixar de lado, se você está no celular, no computador, enfim, é concentrar um pouco na aula, como eu falo para vocês, não adianta estar aqui só para fingir que está aqui, a gente tem que estar presente e colaborar. Então, se façam presente de verdade, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, e para me ajudar também, né, tem o chat aí, deixando claro, podem escrever, tem, enfim, o microfone, vocês podem participar, tá bom? Então, vamos começar. Tem aqui, já estou compartilhando com os colegas o nosso slide, vou abrir ele aqui para mim. Está todo mundo conseguindo ver ele bem aí? Então, é essa participação que a gente precisa, que eu preciso que vocês façam. Quem que falou sim agora? Foi o Bruno? Maravilha. E os outros 25, 26? Estão conseguindo ver bem também? Quem está no telefone? Tá massa. Sim. Tá bom. Essa foi a aula mais parada que eu participei, hein? Sim. As outras pessoas estavam tudo com a câmera ligada. Daqui a pouco vai se soltando, vai acostumando. Então, vamos lá. Vocês já viram que tem 2 slides, essa seria a nossa aula 3, né, num conjunto geral aí. Então, eu vou pedir, quem não olhou, pega os slides depois, dá uma olhadinha, tá? Dá uma lida, não é muita coisa, eu estou tentando resumir o máximo possível, coisa de 10, 15 slides por aula no máximo, porque eu sei que está puxado para todo mundo, tá? Então,
qual que é a ideia dessa aula e da gente ter esse curso nesse novo formato? Eu estruturei ele priorizando aquilo que é fundamental para vocês poderem fechar essas 6 semanas e dizerem assim, olha, eu aprendi o básico da contabilidade, que é esse o nome da disciplina, contabilidade geral, ou seja, um panorama geral daquilo que se tem que se estudar dentro da contabilidade, como que ela funciona, enfim, todo o processo, né? Então, basicamente, eu estruturei da seguinte maneira. Primeira aula, que está lá já disponível para vocês, fala sobre esses conceitos e o quão importante é a contabilidade para a administração. E aí, na segunda aula, eu começo a apresentar esses conceitos mais detalhadamente, como o patrimônio, que a gente precisa conhecer, por que se fala em plano de contas ou só contas, que coisa que é essa, né? Junto com os outros detalhes sobre contas patrimoniais, que a gente também já vai ver hoje, né? E aí, a aula de hoje é essa aula 3 que vocês estão vendo ali. Escrituração contábil, onde a gente vai começar a falar um pouquinho mais da parte prática, ou seja, mostrar como isso funciona de uma maneira mais prática para a tomada de decisão mesmo, tá bom? Com o livro diário, razão, balanço, DRE, essas coisas que a gente acaba se acostumando. Um detalhe interessante que eu acho que é bom pontuar aqui para vocês, é que o que você aprende na aula 1, você vai usar lá na aula 9, ou seja, ele é um conteúdo cumulativo. Você não vai separar ele vai formando um grande quebra-cabeça. Só que a gente, né, assim como qualquer quebra-cabeça, tem que ir peça por peça, tá bom? E aí, quando eu coloco ali, por exemplo, aula 4, com atividade de fixação ou operações contábeis, isso aqui é exercício, tá bom? É aquela ideia de vocês praticarem, quando uma empresa compra, quando ela vende, quando ela, enfim, faz qualquer tipo de coisa que afeta o seu patrimônio, a gente vai praticar isso junto no caderninho. Então, vai precisar de caderno mesmo no remoto, mesmo no EAD? Vai ter que fazer, vai ter que gastar um tempinho, sentar, tentar fazer, pegar o exercício do professor e tentar resolver, tá? E aí, junto com isso, a gente vai ter algumas provas. Roupa de manga. Como é que vai funcionar isso? As provas serão o seguinte: vocês vão fazer a atividade que eu vou mandar no caderno, cada um vai fazer a sua, depois eu vou dar os detalhes sobre isso, tá? Vocês vão ter que fazer mesmo. E enviar isso pelo cigarro, tá? Eu vou aceitar as fotos, o scan, enfim, a maneira que for possível. E eu ainda estou estudando a possibilidade de deixar vocês fazerem pelo computador, pelo Excel. Mas isso ainda é uma coisa que eu não tomei como certo, tá? Por enquanto, imagina que a gente está na aula normal e precisa sentar e fazer no caderninho mesmo, que é um jeito onde eu identifico, ó, o aluno A, B ou C tá com, precisa corrigir isso, precisa corrigir aquilo, tá bom? Então, basicamente, assim, na primeira unidade, a gente entende o que é essa contabilidade, teoria e prática. E a gente começa a fazer essas operações. Tudo que acontece dentro de uma empresa, a contabilidade vai registrar, como vocês já viram nessas 2 primeiras aulas. E aí, depois, a gente vai para uma parte, na unidade 2, que vai falar sobre impostos. Está na ementa de vocês o que acontece, né, quando a empresa vende mercadoria, por exemplo. Como que funciona essa questão e como que isso é visto pela contabilidade. E aí, ali, eu separei aqui, acho que vocês estão conseguindo ver, eu tenho um trabalho de pesquisa que eu costumo passar, né, que é esse aqui. Ele é feito como uma forma de seminário, geralmente durante o semestre normal, digamos assim, na aula presencial, mas eu vou manter ele como uma forma de adicionar uma nota. Então, serão 3 provas, 3 avaliações, e essas 3 valerão de 0 a 10. Esse trabalho vai ser uma coisa extra. Por exemplo, se você ficar com 9 na primeira nota, 5 na segunda, e aí na última ficou com 3, esse trabalho ele vai valer 4 pontos, né? Depois, lá na frente, eu vou passar os detalhes para vocês de como que ele vai funcionar. E aí, esses 4 pontos podem ser usados na menor nota, podem ser usados para complementar e garantir que vocês atinjam o mínimo possível. É importante eu já adiantar também que tudo que vocês aprendem aqui na contabilidade vai ser complementado pelas matérias posteriores. Ou seja, eu tento fazer o estudo dentro daquilo que o curso oferece para vocês. Então, às vezes aqui a gente vai estudar um pouquinho de estoque, não vai aprofundar, mas aí logo no segundo semestre, no terceiro, vocês continuam estudando sobre estoque. Então, tudo que vocês virem agora vai acumular e vai ajudar vocês no futuro, tá? Sobre o trabalho de pesquisa, sobre as avaliações, eu vou dando os detalhes conforme a gente vai chegando nos prazos, tá bom? Vai ter tempo para tudo, não se preocupem quanto a isso por enquanto. E aí, por fim, a ideia final é
a terceira unidade, né, o último momento seria a gente discutir sobre folha de pagamento. Como é que é feito, como é que funciona, o que é salário, quais são os tipos de benefícios e etc. Eu dou uma ênfase aqui nesses aspectos, e aí, fundamentalmente, eu costumo cobrar mesmo como avaliação na aula, essa aula 8 aqui, que é o INSS e FGTS. Por que eu faço isso? Porque eles são os mais básicos e é o mínimo que você tem que saber que existe quando a gente fala sobre folha de pagamento. Então, a gente aprende a fazer o lançamento contábil, aprende como faz o gerenciamento de tudo isso, sempre com exercício, tá? E aí, se der tempo, a gente pode falar sobre outros tipos de impostos incidentes na folha, ou outras situações que podem ocorrer, como é que eu calculo o 13º, como é que eu calculo férias, tudo isso dentro desse tema, né? Como é que eu calculo o imposto de renda e etc. Tá bom? Então, basicamente, para vocês entenderem, são 9 aulas programadas, junto com essas web aulas, né? A gente vai ter as web aulas uma vez por semana, eu marquei para toda quinta-feira, por enquanto. Se vocês precisarem, eu posso arranjar um tempo, a gente organiza outro horário, outro dia, também, para fazer mais de uma vez, se for necessário, tá bom? E aí a gente vai conversando. E essas 9 aulas são fundamentalmente a base ou a estrutura daquilo que você precisa compreender para chegar daqui 6 semanas e daqui um mês e pouquinho e falar assim, eu entendi o básico da contabilidade, agora é praticar o resto da vida para aprender e aprofundar esse conhecimento, tá bom? Então, alguma dúvida até aqui? Não. Não. As atividades que você vai passar para a gente, você entrega só pelo SIGA ou também pode ser encaminhada pelo e-mail? Pelo SIGA-A, principalmente, mas eu estou tentando ver se eu consigo encaminhar para vocês toda vez que eu posto lá. Ele deveria fazer essa notificação, né, para vir uma cópia no e-mail, mas foi solicitado para a gente que seja enviado pelo SIGA-A sempre. Inclusive vocês, por exemplo, não vão poder me mandar, vamos supor que eu vou corrigir o exercício, você quer mandar no WhatsApp lá, eu consigo ver. Mas para contar, o próprio trabalho de pesquisa vai ter que ser enviado pelo SIGA-A, para constar no histórico, para ficar tudo registrado bonitinho, tá? Respondi? Sim, perfeito. Maravilha, vamos seguir então. Então, só para lembrar, o que é a contabilidade? Ela é uma ciência. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem uma linguagem, uma forma de trabalho própria. Por isso que a gente tem que estudar ela de forma teórica primeiro, para daí depois fazer a sua parte prática. Então, o que ela dá ênfase? No registro, da análise e no controle do que a gente chama de patrimônio. E aí já vem as primeiras perguntas, né? O que é patrimônio? De quem é esse patrimônio ou por que isso é importante. E eu gostaria que vocês tivessem na cabeça, assim, um pensamento bem claro. Patrimônio, na visão da contabilidade e da própria administração, tem que ser entendido como aquilo que se busca, né? Assim como a gente pensa que se cria uma empresa para ter lucro, na verdade a grande ideia por trás de uma empresa é a criação de patrimônio, que por meio dele se observa o lucro, mas também se observa muito mais coisa. E aí, quando você tem esse controle, esse registro, esse detalhamento das informações, a gente começa a tomar decisões melhores. Então, a contabilidade ela é tão antiga quanto a humanidade, passou por muitas teorias, muitas inovações, e a forma como a gente aprende hoje deriva de 2 teorias principais, que é a teoria do patrimônio e também do neopatrimonialismo, como a gente costuma dizer, mas elas dão uma ênfase no quê? Não basta registrar e anotar tudo o que acontece dentro de uma empresa. É preciso que isso seja feito de uma maneira que forneça informações para a gente tomar decisão. Então, quem vai fazer a contabilidade na prática? É o contador de vocês. Mas quem vai tomar a decisão com aquela informação são vocês. E às vezes a gente pensa assim, tomar decisão é coisa de gerente de loja, é coisa de quem está em alto cargo, se eu vou começar no meu emprego, se eu, enfim, eu estou começando a minha carreira, eu sou auxiliar administrativo, eu não tomo decisão. Você toma decisão todo dia, toda hora, sobre todo tipo de coisa. Então, quanto mais informação a gente tem, melhor é a decisão. A lógica por trás de tudo isso é essa. Então, o que vem a ser patrimônio? Patrimônio nada mais é do que tudo que a empresa tem. E a gente fala tudo com essa ênfase tão grande, porque, às vezes, se eu perguntar para vocês assim,
Qual que é o patrimônio de vocês? Nada. Qual que é o primeiro pensamento que a gente tem? Ah, se eu tenho uma bicicleta, se eu tenho um carro, ou se eu tenho uma moto, ou quanto de dinheiro eu tenho no banco. Mas muitas vezes a gente esquece de quantas contas a pagar que a gente tem. Então, o patrimônio da empresa precisa ser entendido como esse todo. Tudo que você tem e tudo que você deve. Porque se você deve a alguém, você criou aquela obrigação. Como empresa e como pessoa também. Tá? A contabilidade, ela foca no estudo da pessoa jurídica por razões meio óbvias. Né? Se for usar a contabilidade para cuidar da vida da pessoa física, tem que fazer algumas adaptações. Mas, então, quando a gente está falando de contabilidade, a gente está falando da empresa. E se a gente está falando dela, a gente quer saber qual é o patrimônio dela. Então, tenta associar na medida do possível com o que vocês têm, igual o colega falou, eu não tenho nada, sempre tem alguma coisa. Se você tem uma carteira, se você tem um celular, mesmo que a carteira esteja vazia, mesmo que o celular ele não tenha um chip para fazer ligação, enfim, mas você tem um bem. E isso já é parte do patrimônio. É literalmente tudo que você tem. Inclusive, sempre lembrando disso, aquilo que você possui como bem físico e, inclusive, as contas a pagar, né? As obrigações, os deveres, como a gente chama na contabilidade. E aí isso tem nome próprio, né? Tem nome próprio por uma questão conceitual, teórica mesmo, né? Para organizar, para eu não fazer uma contabilidade diferente da de vocês. Bens e direitos são os ativos. Deveres ou obrigações, isso é sinônimo, são os passivos. E aí, deste conceito, surge o que a gente chama de patrimônio líquido, que é algo de muito estudo, de muita compreensão por parte dos administradores. Patrimônio líquido nada mais é do que o seguinte: eu tenho R$10 no banco, como eu coloquei lá no slide para vocês, e aí eu tenho uma conta de R$5, que eu devo para o meu vizinho, eu tenho que pagar ele. O que é o meu patrimônio? É o que eu tenho, R$10 na minha conta bancária, a conta que eu devo, R$5 para o meu vizinho, e o meu patrimônio líquido deriva disso, surge a partir disso. Ou seja, 10 menos 5 me sobram quanto? 5. É isso que é o meu patrimônio líquido. Quando a gente começa a praticar, isso vai ficando mais claro, cada vez mais claro, tá bom? Então, na aula 2, tem lá os detalhes desses termos mais técnicos que eu estou passando aqui para vocês, que é a ideia de conta patrimonial, de conta de resultado. Por que tem essa diferença? Porque a contabilidade, ela gera, de uma maneira bem geral, dois tipos de informações. A informação do patrimônio e a informação do resultado econômico. Ou seja, se eu estou tendo lucro, eu descubro de um jeito. Se o meu patrimônio está crescendo, eu descubro de outro jeito. Um é balanço e o outro é DRE. Então, cada um tem os seus pormenores, seus detalhes, tá? E isso é teórico, né? Eu sei que às vezes pode parecer meio complicado, mas conforme vocês forem praticando, vai funcionando, tá bom? A parte mais importante é isso aqui que a gente está vendo hoje. O que é débito e crédito? Partidas dobradas. Por quê? Esse mecanismo, ele vai ajudar a gente a entender todo o recurso que a empresa tem, de onde veio esse recurso e para onde ele está indo. Então, vamos imaginar o seguinte: se você recebe R$1.000 de salário todo mês, e aí você está gastando 1.200, você está com uma dívida que está se acumulando ali ao longo do tempo de R$200, certo? Isso é prejudicial para você, não te sobra dinheiro, enfim, você não vai conseguir ter aquilo que você quer, você não vai melhorar a sua vida com isso. E aí, para ter esse controle, eu preciso saber quanto que entra, para onde é que eu estou, como que eu estou gastando esse dinheiro. E aí eu consigo definir o que eu preciso cortar para o meu orçamento ficar em dia, para eu tomar melhores decisões, para eu guardar dinheiro para daqui 10 anos, enfim, melhorar o meu carro, minha moto, etc. Diga. Numa lagada monstra aqui, não sei se foi só aqui ou todo mundo. Não, aqui também dá uma travada, legal. Na fala ou no vídeo? Também. Nos dois. Tá, Mas voltou já. Mas todo mundo conseguiu entender o conceito geral? Sim. Sim. Então vamos lá, o que nós vamos ver hoje? Tá? O que eu preciso que vocês conheçam? O que é escrituração? Escrituração é escrever, tá? Tem um derivado do latim, tem a origem, a etimologia da palavra, mas a gente não precisa entrar no mérito. Contábil é que é a escrita da contabilidade. Então, basicamente, como que isso acontece?
Por que que isso acontece? Porque é lei, é obrigatório, tá? Eu trouxe para vocês aqui, através do Código Civil, né, a obrigatoriedade da escrituração contábil. Isso está lá, não é só de 2002, mas o Código Civil que a gente tem é de 2002. E eu fiz questão de colocar isso aqui por quê? Porque vocês precisam saber, se vocês forem criar uma empresa, se vocês forem administrar uma empresa de outra pessoa, vocês precisam saber e lembrar que a contabilidade precisa existir. É obrigatório, não porque alguém acha bonito, mas porque é lei. E se vocês estão no Brasil, vocês estão sujeitos à legislação brasileira. Onde é que a gente consulta isso? Né? Através do Código Civil. Tá? Eu deixei aqui o artigo 1179, que ele vai falar assim, ó, são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, o empresário e a sociedade empresária. Ele fala, mecanizado ou não, com todo o detalhamento, né? Levantar anualmente o balanço patrimonial, a DRE, enfim, o resultado econômico, etc. Quem é que não é obrigado a fazer essas coisas? O pequeno empresário, que hoje a gente chama de MEI, né? Ou, enfim, o microempreendedor individual. Tá? Mas ele também tem outras obrigações que vocês, se forem estudar, acredito que continuando no curso, vocês vão ter aulas mais específicas sobre isso. Minha ideia aqui não é entrar no direito, não é aprofundar nessa área, tá bom? Mas com o tempo, com as outras matérias, vocês vão pegando todos os pormenores, os detalhes disso aqui. Alguma dúvida? Não. Não. Maravilha. Como vocês viram, a escrituração ali, ele fala mecanizado ou não, quer dizer que até algum tempo atrás podia ser feito manual, e era, de fato, feito manual, né? Tinha lá o contador, os seus livros físicos que eram deixados ali, reservados, para quando a fiscalização viesse, poder acessar, né? Havia algumas coisas que você tinha que entregar, e outras você deixava guardado durante um tempo, de acordo com a legislação. Nos dias de hoje, tudo é digital. E aí, desde 2007, tem o SPED, não sei se vocês já ouviram falar, já mexeram com isso, mas o SPED basicamente é o quê? É essa escrita, né, aquelas informações que você envia para o governo de uma maneira digital. E aí ele tem subdivisões. Então, toda a movimentação contábil é enviada para o governo por meio do SPED. E aí isso acontece por meio dos seus programas e módulos, né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é a ECD, escrituração contábil digital, que vai trazer ali livro diário, livro razão, enfim, balancete, essas coisas. A escrituração fiscal, que vai dar ênfase na apuração dos impostos, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, enfim. Tem o e-social também, que ficou muito famoso nos últimos anos, porque passou por algumas atualizações, que vai ser aquela parte do RH da empresa. Quem você contratou, quanto que você está pagando, que é justamente o que a gente vai ver, folha de pagamento. Tudo isso associado com o quê? Com nota fiscal eletrônica. Então, SPED é o quê? É o governo tentando se organizar e se adaptar à modernidade dos dias atuais. Desde 2007 ele já foi criado, foi implementado e tudo mais, mas até hoje ele recebe atualizações e mudanças. Por quê? A cada pouco o governo percebe que ele não consegue fiscalizar todo mundo do jeito correto, adequado. E aí ele melhora os seus mecanismos para evitar que as pessoas fujam da fiscalização de pagar um imposto, de, enfim, prevenir trabalho escravo, por exemplo, entre uma série de outras coisas que ele busca com isso. Sempre cruzando dados, né? Sempre juntando a informação. Então, o que você manda sobre a folha de pagamento tem que bater com o seu livro diário. Tem que ser igual àquilo que você está pagando de imposto de FGTS, por exemplo. E uma série de outras informações. Bom, então a ideia que eu quero que vocês tenham é, SPED cai na prova? Não cai. Cai para os contadores, para o pessoal que está fazendo o curso de ciências contábeis, mas para vocês não. Só para vocês saberem que, por exemplo, se você vai criar uma empresa, você vai ter que ter um sistema digital. E esse sistema vai ter que incluir ou suportar os mecanismos que o SPED apresenta, os programas, enfim, a criptografia necessária, uma série de elementos. Mas eu acho que vocês vão estudar isso mais para frente também. Eu trouxe aqui os livros contábeis, né, que são a parte mais clássica. A gente começou a ver isso dentro da sala durante o semestre passado, mas eu trouxe só para lembrar. O que tem que ter que é obrigatório? O livro diário, que é o primeiro que a gente vai fazer. Ordem cronológica sequencial. O que quer dizer isso? Deixa eu só ver aqui, que eu acho que alguém está pedindo autorização. Foi, né? Ordem cronológica sequencial. Quer dizer o quê? É um livro
que vai dizer como as atividades da empresa aconteceram de forma diária, sequencial, porque, obviamente, o que aconteceu dia 1º de janeiro aconteceu antes do que aconteceu dia 2 de janeiro. Nada mais é do que isso, tá? Movimentação, ou seja, de onde veio para onde vai, né, o famoso débito e crédito, e a informação em valores. Esses valores precisam ser em moeda corrente nacional, tá? Existem técnicas, por exemplo, de quando a empresa tem loja aqui em Tangará e uma loja lá no Paraguai, mas a contabilidade é uma só. Então, existem mecanismos que aqui para o governo do Brasil vai ter que ser feito de um jeito, para o governo do Paraguai do jeito que eles fazem, sucessivamente, tá? E o histórico, que eu já expliquei para vocês também, é a descrição do que aconteceu. Nada mais é do que um detalhamento. E aí eu trouxe o exemplo aqui. Como é que seria isso? Livro diário e livro razão, eles têm uma abertura e um fechamento, onde um contador e um administrador assinam. E aí você diz ali, tudo que está escrito aqui é verdade, e eu confirmo com a sua assinatura, né, com a sua palavra, com o seu nome, enfim. Então é importante vocês lembrarem disso. Tudo que o contador faz, vocês assinam embaixo. Se ele fizer errado, a responsabilidade recai sobre os dois. Então a gente sempre tem que cuidar. Como é que eu faria um exemplo de um livro diário aqui? Eu vou ter uma situação que vai acontecer na empresa, como a gente vai treinar bastante, que é a criação dela, né? A gente chama isso de integralização do capital social. Mas imagina que eu estou criando uma empresa e eu vou depositar numa conta bancária, já feita no nome da empresa, o valor de R$10.000. E aí eu estou criando a empresa, estou integralizando o meu capital social. Isso, para ser representado, é feito dessa maneira. A data da operação, o que aconteceu no débito e crédito, vocês podem ver, isso é muito importante, às vezes o pessoal confunde um pouco, né? O que é débito e o que é crédito, o D e o C, acredito que está todo mundo conseguindo ver ali. E o histórico, né? No dia a dia, é obrigatório. Eu não cobro de vocês porque eu acho que é desnecessário ficar escrevendo na mão, né? Houve a integralização do capital social. Mas se quiser treinar, esse é o modelinho básico. É isso que precisa, tá bom? Então, sobre o livro diário, se eu tivesse outras operações, eu vou escrevendo ali embaixo. O que aconteceu? Quem debitou? Quem creditou? Por isso que eu tenho que entender esse conceito. Eu tenho que saber o que é crédito, o que é débito, e lá na frente eu vou aprender o que é rédito, ou seja, a diferença entre o débito e o crédito. Se eu entendo isso, eu entendo tudo o que aconteceu na empresa. Eu entendo de onde ela tirou dinheiro para comprar aquele equipamento, o que aquele equipamento faz, quanto de dinheiro aquilo gera, enfim, ou de recurso e etc. Tá bom? Então, basicamente, isso é o livro diário. Junto com ele, a gente tem o livro Razão, que é a mesma coisa, tudo que você escreve no diário vai ser escrito no Razão, isso é importante também, e ele só faz uma diferença, que enquanto no diário você mistura uma sequência ali lógica, vai tudo junto, né? A gente tem aqui ao mesmo tempo banco e o capital social. No Razão, eu vou separar. Então, a gente costuma fazer assim, né? Vocês me perdoam o desenho aí, é que eu tô com o mouse. O Razão é o quê? São esses T's. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Esses T's são feitos... Perfeito. Esses T's são feitos para quê? Para separar. Então, de um lado, eu vou ter o banco. Ficou bonito, né? Obrigado. Opa! E do outro, eu vou ter a conta do capital social. Por que a gente separa? Porque eu quero ter a informação o mais detalhada possível. Então, eu olho só o banco, olho só o capital social. Por meio do livro Razão, eu tenho um detalhamento da mesma informação que foi escrita lá anteriormente. E aí eu cito para vocês aquele exemplo, né, dentro da aula, que a gente precisa lembrar o quê? Eu tenho aqui no livro Razão, nesses T's que a gente faz, de um lado, o débito, e de outro lado, o crédito. É sempre assim? Sempre. Lado esquerdo, débito, lado direito, crédito. Então, toda vez que eu tenho uma movimentação, deixa eu voltar aqui para vocês. Débito, como é que eu leio isso aqui, né? Houve um débito em quem? No banco. No banco. Qual é o valor? 10.000. Perfeito.
Então, eu vou lá, faço um razonete do banco, 10 mil, né? Enfim, eu deixo os zeros aí. Por que que eu coloquei do lado esquerdo? Porque o lado esquerdo é o lado do débito, perfeito. E a contrapartida, o que que quer dizer isso? Lembra que é método das partidas dobradas? Sempre, para todo débito, haverá um crédito. Esse é o conceito. Ou seja, ou para todo crédito haverá um débito. Quer dizer o seguinte, isso aqui só fica completo quando, se eu lancei de um lado numa conta que é o banco, eu preciso lançar do outro na outra conta envolvida. Aquilo ali é um 10, tá? Eu preciso lançar o 10 no lado do crédito. Crédito. Tá todo mundo acompanhando aí? Ficou claro? Sim, sim. Perfeito. Então, é basicamente isso. É a mesma informação, só que separado. Quem debitou e quem creditou. E aí tem os detalhes ali, né? Que eu expliquei para vocês. O formato do T é para simular uma balança, tá? É uma balança com dois lados. Só por isso que ele tem esse formato de T. Mas existem exemplos de livros de razão que a gente faz numa sequência horizontal. Então, tem como fazer isso também. A gente é que costuma mesmo usar o formato do T, né? E aí a ideia final é o quê? Como eu disse para vocês, os slides aqui é pouca coisa. O balanço patrimonial, ele vai gerar um tipo de informação. O que que ele é, em essência? Uma demonstração, uma forma de demonstrar. Então, pensa assim, se eu perguntar para você, qual o tamanho do amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pela esposa, pela sua família? A gente não consegue mensurar isso, né? Você não vai falar assim, é 10, é 20, porque isso não é nenhum tipo de referência. Na contabilidade, o que a gente faz é dar um valor às coisas para poder ter uma ideia de como que aquilo está. Então, por isso a gente fala que é ciência social aplicada, né? Enfim, eu envolvo os números dentro de um conceito. Como que eu faço isso? Eu vou dar um valor para o meu ativo. O que que é ativo? Bens e direitos. Eu vou dar um valor para o meu passivo. O que que é passivo? Obrigações. E eu vou dar um valor para o meu patrimônio líquido. Isso vai existir da minha cabeça? Não. Eu vou fazer a escrituração contábil. Eu vou começar lá no livro diário, vou fazer o livro razão, daí no final das contas eu vou juntar tudo isso numa coisa só, que é o balanço patrimonial, por meio dessa demonstração. Então, a ideia de falarmos assim, são as demonstrações contábeis obrigatórias, ou enfim, o que eu preciso apresentar. Lembra lá, ó, eu mostrei aqui para vocês? Quando a gente vai lá no artigo 1179, o que ele pede? Eu preciso levantar anualmente quem? Balanço patrimonial. O que é isso? É a demonstração do ativo, passivo e patrimônio líquido, como a gente já viu em alguns exercícios. Né? Então, o que eu vou ter que fazer? Criar o livro diário, criar o livro razão, levantar o balanço, nada mais é do que fazê-lo, né? Apresentá-lo. Tá bom? Então, eu vou apurar os saldos finais das coisas, quanto que tinha no meu banco e quanto que tem agora. Quanto que tinha de contas a pagar e quanto que tem agora. E aí eu vou determinar o que é a empresa por si só. Junto com isso, pelo fato dele não mostrar todas as informações, por exemplo, o dinheiro que você tem no banco não é o quanto você lucrou. Essas informações, elas podem ser perfeitamente diferentes. E não tem nada de errado nisso. Criou-se, então, na contabilidade, uma outra demonstração, onde eu vou focar no quê? No resultado. O que é resultado? É lucro. É lucro ou prejuízo. Receita, como a gente chama, e despesa, também como se fala. Né? Então, a diferença dos dois, eu vou para o resultado líquido. E aí, qual que é a ideia geral aqui que vocês estão vendo nesse pequeno diagrama? Eu faço diário, razão, existe o balancete, os balancetes contábeis, que eu não vou cobrar de vocês, tá? Mas tem como fazê-los. Se alguém quiser praticar, só me avisa, me chama lá depois, eu explico como que faz. Mas eu não vou cobrar por conta do tempo e até porque eu acho que agora não é a hora de vocês se aprofundarem nisso. Aí vem uma coisinha que dá muito trabalho que geralmente a galera reclama, que é quem? Apuração do resultado do exercício, ARE. Ela é obrigatória por quê? Para eu poder determinar qual foi o meu resultado, se eu tive lucro ou prejuízo. E aí, feito isso, eu consigo fazer as demonstrações obrigatórias. Balanço,
DRE, DFC, em alguns casos a lei exige também, enfim, uma série de demonstrações contábeis que a gente vai aprendendo ao longo do curso. Para que tudo isso? Para aprendermos, entendermos qual é o patrimônio da empresa e qual é a sua situação econômica. Qual é o patrimônio econômico também. Ou seja, está tendo lucro, está tendo prejuízo, está no caminho certo, está no caminho errado. Então, tudo isso vai ser um conjunto de trabalho para vocês tomarem decisões. Nada além disso. Alguma dúvida? Não? Não. Não. Nenhum. Não. Por enquanto, não. Até aqui tudo bem, né? Sim. Maravilha. Deixa eu abrir aqui. O meu computador ele dá uma travadinha quando eu vou sair. Mas esse aqui era o último slide que eu tinha para revisar com vocês, tá? Como eu disse, eu estou tentando ser bem curto, né? Para vocês não desanimarem tão cedo. Eu vou mostrar agora. Deixa eu só achar aqui. Eu tenho que sair, aí vocês vão me ver. Eu vou abrir o meu doc de Word aqui para vocês acompanharem comigo. Estão conseguindo ver aí? Ah, Tá, Agora sim. atualizando ainda. Sim. Isso. O tamanho tá bom? Sim. tá. Sim. Sim. Tá. Tá. Esse aqui é um exemplo daquele formato de exercício que é o que vocês vão fazer. Tá? Eu só modifiquei ele hoje para a gente poder ver algumas coisinhas e entender melhor como é que funciona esse processo. Eu sempre vou passar ele assim para vocês e sempre vou cobrar do jeito que eu vou mostrar aqui agora. Tá? Então, tem muitos jeitos diferentes de se fazer, mas esse aqui é o básico do básico do básico. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber? O caminho que eu falei ali para vocês, por onde eu começo. Qual é a segunda coisa que eu preciso saber? A empresa, aliás, o que a gente vai discutir aqui é sempre uma sociedade empresária. Então, eu sempre preciso tratar e enxergar no olhar, na visão de uma pessoa jurídica, né? Como se eu fosse a empresa, certo? Então, tudo que acontece nesse meio termo aí, eu preciso pensar como sendo a empresa ou sendo o gestor dela. Então, vamos lá. Eu tenho aqui para vocês o exemplo, deixei inclusive o mesmo nome, acho que o primeiro, se eu não me engano, a gente parou no segundo exercício, né, se eu não estou enganado. Mas eu só fiz algumas modificações aqui hoje. O exercício, ele sempre vai vir assim, ó, uma sociedade empresária foi criada. A partir dali começa a contabilidade. E aí, o que eu tenho que observar que vocês já viram naqueles exercícios anteriores? Quantas pessoas são, né, por que isso vai ser importante? Para eu entender qual é o valor que vai ser colocado nessa primeira operação. Então, se eu tenho 2 amigos criando uma empresa, cada um deles, que a gente tem aqui na letra A embaixo, fizeram um depósito bancário de 100 mil reais cada, quanto que deu, então, de dinheiro para a empresa? 200 mil. 200 mil. Maravilha. Então, isso vai demorar um pouquinho, porque eu tenho que abrir o Excel para vocês verem também. Deixa eu ver se eu não consigo colocar os dois. Mas está aqui. Então, o que é o livro diário, afinal de contas? Né? Para quem não gosta muito de contabilidade. É isso aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. O que eu tenho no livro diário? A data da operação, foi dia 13 de agosto. Aqui eu tenho uma rápida descrição, que eu coloquei só para a gente não se perder. Tá? Esse número 1 aqui eu que coloco, por uma questão de organização mesmo, que eu já expliquei isso para vocês também, mas vale lembrar. E aí, o que eu tinha que ter? A movimentação. Quem que se envolveu nessa situação? Qual foi o valor envolvido na operação? Sempre falando em dinheiro, tá bom? Então, aqui, se eu quisesse, né, como eu mostrei para vocês, eu poderia colocar um histórico. Integralização no valor de 200 mil reais. Ou dar mais detalhes de acordo com o que eu acho. Né? Se tivesse uma operação, uma situação, eu ia colocar o número da nota fiscal, eu ia colocar outras informações que iam deixar aquilo mais completo possível. Mas aqui, ó, para vocês verem o quão pode ser a contabilidade,
Eu reuni muita informação numa coisa só. Então, eu tenho o dia que a coisa aconteceu, que aquele ato ou fato aconteceu por si só, o que envolveu dentro do patrimônio da empresa e quanto que foi envolvido ou movimentado dentro daquela operação. O que eu espero de vocês ao final do curso é que quando alguém falar e mostrar isso aqui para vocês, esse conjunto de informação, vocês leiam ele da seguinte maneira. Houve a integralização de capital social, ou seja, a empresa foi criada, isso que significa integralizar, e esse capital social vale quanto? Quem que pode me responder? 200 mil. E onde é que está guardado esse dinheiro? Na conta da Seria empresa? basicamente No a banco? empresa. Isso, na conta da empresa, no banco. Aí aqui eu podia colocar, né, débito, banco, deixa eu colocar assim, conta corrente, Banco do Brasil, se eu quiser dar mais detalhes. Eu falo para vocês só colocar em banco porque, né, enfim, para simplificar. Mas aqui eu sei que está lá na conta corrente, Banco do Brasil, número da conta, etc. Ou no histórico, por exemplo, eu podia colocar aqui, ó, conta corrente, número. Estão entendendo? Sim. Então, a ideia é o quê? É ter a informação de modo que eu consiga ler isso e saber, né? Saber onde é que está o meu dinheiro, onde é que está o meu patrimônio, enfim. E esse dinheiro, ele surgiu do nada? Não, ele teve uma origem. Por isso que eu debito e credito alguma coisa. Então, vamos recapitular. O que é débito? O que eu quero dizer quando eu falo débito? É que entrou? Como se É fosse o um bem. destino, né? É destino. Significa destino ou aplicação. Nesse caso, ele entrou, de fato. Isso, exatamente. Ele significa destino para a gente poder entender assim, entrou dinheiro e ele foi aplicado em algum lugar. Ele foi para algum lugar. Ou seja, para a conta bancária. E a contrapartida, o que é crédito? De onde veio? Origem? De onde veio. Agora, quem que pode me explicar o que significa capital? A palavra capital. O que vocês acham? Dinheiro, que é? O dinheiro? dinheiro que a empresa Exatamente. Exatamente. Capital nada mais é do que uma palavra diferente para dinheiro, montante, enfim, recurso, também é sinônimo. Quer dizer só isso. E social significa o quê? Sócios? Isso. Exato, perfeito. De sócios. Social quer dizer que pertence a uma sociedade. Então, o que a gente criou? Não foi uma sociedade empresária? Sim. Sociedade empresária é empresa, como a gente chama no popular. Né? E aí, às vezes, a gente nem chama de empresa. Mas sempre vai ser uma pessoa jurídica ou uma entidade, como eu estou falando para vocês. Então, capital social significa dizer o seguinte: a origem, leia-se crédito, a origem desse recurso no valor de 200 mil reais foi o dinheiro dos sócios. Foi o montante que os sócios depositaram, onde? Na conta bancária em comum da empresa. Então, isto é um livro diário. Dúvidas? Não? Não, E essas outras, desculpa, já... eu preciso aprender a dar um tempo, porque tem um delay, né? Ninguém no chat aí, pessoal, se tiver, vocês têm que me avisar, porque eu tô... Alguém tem que abrir o microfone, porque eu tô só com o slide aberto ali, com o Excel agora, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tudo certo? Tudo certo? A Gisele perguntou antes, né? Já foi um tempinho. Pode tirar dúvidas? Pode, tá? Fica à vontade. No privado também tem o meu número lá, para quem não tem, me procura lá, o pede, eu sempre falo, tá? Qualquer hora. Se eu visualizar e não responder, Gisele, é porque ou eu tô na rua ou eu tô tentando resolver outra coisa.
Mas assim que possível, eu sempre vou olhar, tá? Inclusive, se você mandar o caderno, lá, a foto do caderno pelo WhatsApp, eu vou olhar, vou dar o direcionamento do que tem que corrigir, tá bom? Fala, Franklin. Oi. Quem não tá no grupo, como que faz para entrar? Tem... manda uma... Eu não sei como é que faz aqueles links de grupo, mas eu vou digitar aqui. Manda uma mensagem para mim. Aí, ó. Faltou um 9 na frente do meu número ali, tá? É 999353009. Pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp aí, tá? Fala o nome lá, eu salvo o contato e adiciono vocês depois sem problema nenhum, beleza? Alguma outra dúvida? No chat não tem mais nada, né? Perfeito. Vamos lá, onde estamos então? Vocês estão vendo a minha tela do Excel, né? Tá preto. Tá preto. Tá preto. Agora sim. E agora? Agora voltou. Tá. Eu esqueci de configurar lá, vou aprendendo a fazer isso. Então, vamos lembrar. Fiz o livro diário. Isso aqui é o que aconteceu no dia 13, ok? Para onde é que eu vou agora? Esquece por enquanto. Deixa eu até tirar aqui, é porque eu não consigo dar mais um, mas esquece essa parte de baixo. Isso aqui aconteceu em outro momento, tá? Já a gente vai corrigir e ver como é que faz aí. Mas vamos concentrar só nessa primeira parte, só na criação da empresa, para vocês verem que dá para fazer um balanço na hora que você cria a empresa. Para onde é que eu vou agora? Para o livro Razão. Então, eu já deixei feito aqui, separado, vocês estão conseguindo ver aí os dois. Vou ajeitar aqui o zoom rapidinho. De novo, concentra só na parte de cima, tá? Então, vamos imaginar assim, criou a empresa dia 13, chegou no final do mês, não aconteceu mais nada, dia 13 de agosto. O que eu vou ter que fazer ali? Meu livro Razão. Geralmente, a gente faz todo o livro diário, com todas as operações do mês, para daí fazer o livro Razão no final. Então, por isso que eu coloco sempre nos exercícios essa data aqui, que é o último dia do mês. As empresas fazem isso, às vezes, anualmente, às vezes elas fazem o que é mais comum, né? Se for uma empresa grande, ela vai fazer isso todo dia, praticamente, porque é muita informação, e isso precisa ser atualizado constantemente, tá? Então, aqui em cima, o que eu tenho? Os razonetes. Então, eu olho lá para o livro diário e vejo quem que foi movimentado naquela operação, ou de tudo que aconteceu no mês. O banco e o capital social. O que eu tenho que fazer? Criar um razonete para o banco, criar um razonete para o capital social. Para colocar em cada um o que foi movimentado. Então, aí eu olho o razonete, todo mundo consegue ver as linhas no meio aqui, né? Aham. Então, esse T serve para quê? Para separar o lado direito, que é o 200 mil, do lado, aliás, o lado esquerdo, que é o 200 mil, do lado direito. Lado esquerdo, o que significa? Débito. Lado direito, perfeito. O que significa? Crédito. Crédito. Então, como é que eu trago essa informação daqui para cá? Eu vou sempre ler o seguinte, ó. Eu já sei que mexeu no banco e já sei que mexeu no capital social. Então, vamos lá. O que aconteceu no banco? Foi débito. Venho para o razonete de quem? Do banco. Lanço o valor no lado do débito. É só isso, professor? Só. Sempre. Toda a vida. Se você debita no livro diário, você debita no livro Razão. Por isso que é tão importante assim entender o que é débito e o que é crédito. De onde veio, para onde vai, enfim, destino, origem, qualquer termo que ficar mais fácil para vocês aprenderem. Tá bom? Dúvidas sobre o livro Razão? Não? Não. Não. Ninguém no chat tá... Oi. Sempre que a gente fizer o livro diário, durante os dias do mês, eles têm que ser diário. Não, ele tá falando? E todo o livro Razão será no final do mês, no último dia do mês, tecnicamente. Exato. Isso. Como é que é o seu nome? Se identifica para mim. Lucas. Lucas. É esse o raciocínio. O diário, como você pode ver no exemplo aqui, ó, mês que vem, a gente vai continuar no exercício, tem mais de uma operação, né? Então, eu faço todas as operações do mês, tá vendo aqui dia 5, dia 20. Aí, lá na frente, quando eu for fazer o livro Razão, eu vou fazer todas as operações de uma vez só também.
Aí sempre no dia 30, nesse caso de setembro, final do mês. É esse o raciocínio que você fez, tá certinho? Tá bom? Junto com o final do mês, eu vou ter quem? O balanço e a DRE. A empresa é obrigada a fazer isso uma vez por ano, né? Como a gente viu na lei. Mas vocês vão ter que fazer todo mês. Por quê? Quanto mais praticar, mais fácil fica. Tá bom? Então, chegou no final do mês, o que o exercício estava pedindo? Ó? Deixa eu voltar aqui e compartilhar com vocês. Ô, professor, você consegue transmitir, tipo, por exemplo, uma aba por vez? Ou você está abrindo e fechando? Abrindo, Ele não, exemplo, eu não consigo, se eu alterno, eu preciso selecionar para o Excel, para o Word, entendeu? Para o Sério? slide. O Meet, ele não me deixa capturar tudo vai ali aqui. apresentar e vai em tela inteira, e não uma janela. Tenta isso. Deixa eu ver. Estão me vendo? Então, você sim. Aqui. Tá no Word? Tá no Word. Maravilha. Agora tá Então, inteiro. aí, agora eu consigo, vocês conseguem ver aqui embaixo, né? Aham. Professor, Ui, essa gravação vai pro Siga? vai. A aula vai ficar lá depois. Ah, sim, é que eu perdi o começo. Sem problema. Seja bem-vinda. Vocês conseguem ver aqui que eu estou trocando, né? Sim. Ah, perfeito. Obrigado aí quem deu a dica. Então, vamos lá. Opa, Retomando quero o raciocínio. Vou dar um ponto logo depois que você tirar 10 na primeira prova, tá bom? Ó, o que eu peço, o que eu vou cobrar de vocês? Apresentar livro. Apresentar. Voltou? Acho que sim. Voltou. Dá um tempinho, às vezes vai me avisando aí, que aí, na medida do Acho. possível, a gente para. Foi só pra ela, eu acho. Aqui tá normal. Tá bom, eu não sei como é que vai ficar a gravação, se ela vai cortar, enfim, como que vai ser, mas depois a gente dá uma olhada. Então, aconteceu isso em agosto, tá? Retomando o raciocínio, vamos esquecer setembro por enquanto. Mês, cada coisa no seu lugar, no seu tempo. O que eu peço para você fazer? Apresentar o livro diário. É só fazer isso aqui, ó, como eu mostrei para vocês. Livro diário, a data do que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, o que aconteceu e o histórico, se vocês quiserem colocar. Aí eu vou lá e peço também, apresentar o livro razão, balanço patrimonial e DRE, né? Demonstração do resultado econômico do exercício, como queira. Você vai vir aqui, aconteceu só isso no mês de agosto? Só, professor. Então, faz o livro razão do mês de agosto. Tudo que aconteceu em agosto. Quem que se movimentou? Capital e banco. Só. E aí, no final, junto ali, o que eu preciso apresentar? Balanço. Deixa eu ajeitar aqui. É o de cima. Certo? E o de baixo, demonstração do resultado. E aí, o que é obrigatório ter no balanço e ter na DRE? A data, tá bom? Por quê? Porque isso é um indicativo de que, naquele dia, às vezes o pessoal coloca até a hora que foi elaborado o balanço. Se você tem uma empresa muito grande, dia 31 de dezembro ela está vendendo mercadoria. Então, você vai colocar até a hora que foi feito para poder falar quanto que naquela hora tinha estoque, quanto que naquela hora era o saldo bancário, enfim. A demonstração, ela serve para a gente ter uma visão daquele momento. Tá bom? Então, se você for estudar, por exemplo, e for pegar um balanço de 2015 de uma empresa, você tem que entender que aquilo era o que ela tinha em 2015. Aí, com essa informação, você compara com um balanço de 2020. E aí você começa a entender se ela melhorou ou se ela piorou. E assim, sucessivamente. Tá bom? Então, quais são os elementos gerais aí de um balanço, ou como é que eu faço ele do zero? Eu preciso separar duas colunas. Lado esquerdo, estão vendo aí ativo, né? Lado direito, passivo. Direitos e bens vão de um lado, obrigações vão de outros, tá bom? Do outro lado. O que eu tenho junto do passivo? Muito cuidado. Patrimônio líquido. Estão vendo ali? Então, como é que eu chego nisso? Eu fiz aqui a apuração, lançamento, 200 mil,
Teve mais movimentação no banco? Não teve. Então, qual é o saldo final no dia 31 de agosto? R$200 mil. Eu venho aqui e penso da seguinte forma. O banco, ele é um bem, um direito ou uma obrigação? O que vocês acham? Também. Bem, Por que ele não é uma obrigação? Porque, tecnicamente, a empresa tem aquele dinheiro, então é dela, do bem dela. É direito dela, né? Pode estar em posse do Banco do Brasil, enfim, Santander, mas o dinheiro pertence a quem? À empresa. Então, a ideia é justamente isso. Quando eu compreendo esse conceito do que é bem, direito e obrigação, eu sei onde colocar cada pecinha. Então, se o banco é um direito, o dinheiro que está no banco, aliás, é um direito meu, está lá guardado, mas é meu, como empresa, onde é que eu vou classificar isso? Dentro do grupo do ativo, como vocês estão vendo aqui. Então, ele vai dentro do ativo. Isso significa dizer que no meu total de ativo, que nada mais é do que a soma de tudo que eu tiver aqui, eu tenho quanto? 200 mil. Então, de onde é que vem esses 200 mil? Do dinheiro que está lá no banco. Como vocês podem ver aqui. Do outro lado, quem mais que eu tinha? Capital social. E aqui é onde começa a ficar complicado. Bem legal. O que é o capital social? Um bem, um direito ou uma obrigação? Direito. Direito Seria de uma quem? obrigação. Dos sócios. A obrigação da empresa de pagar os Da sócios. empresa, de tudo que ela consumir e tudo que ela tenha a pagar. Contribuir com sócios ou mercadorias, etc. Perfeito. Então, eu quero que vocês pensem sempre separando sócios da empresa. Esse balanço aqui, ele é de quem? Qual é o nome que está aqui, ó? Aquário Comércio de Camisetas. Da empresa, perfeito. É aquário, não é os sócios. A gente nem viu os nomes dos sócios. Então, eu sempre sou aqui na contabilidade a empresa. O patrimônio dos sócios é diferente do patrimônio da pessoa jurídica, da empresa. Por isso que o capital social é nada mais, nada menos do que um passivo. Em outras palavras, uma obrigação. Só que ele é uma obrigação com quem? Com os sócios. E aí ele vem junto do que a gente chama de patrimônio líquido. Qual é a lógica ou como é que eu faço a leitura de um balanço patrimonial? Eu olho primeiro tudo que eu tenho no ativo, depois eu olho tudo que eu tenho no meu passivo, até aqui, ó. Estão vendo aí? Sim. Até o passivo não circulante. Porque esses dois são uma obrigação com terceiros que a gente fala. O que sobrar dali, por exemplo, se eu pegar os 200 mil que eu tenho no banco, eu devo a alguém? Não. Não. 200 menos 0, quanto que sobra? 200. 200 mil reais. Então, qual é o total de obrigações que eu tenho? 0. Ah, só do Aí é que tá a do pegadinha. social. Do sócio só. Por que a empresa sempre vai dever para o sócio? Por que sempre vai ter capital social? Porque sem o dinheiro dos sócios, existiria alguma empresa? Não. Então, ela sempre vai ter essa dívida. E isso, obviamente, né, é entendido assim, a gente não cria uma empresa para fechar ela amanhã e devolver o dinheiro para os sócios. A gente quer fazer dinheiro com aquilo. Mas sempre pensando assim, se algum dia ela acabar, essa é a dívida que ela tem com os sócios. Então, qual é o capital social dela? Quanto ela vale? É esses 200 mil. E isso se aumenta, né? O patrimônio líquido ele vai sendo construído pelo lucro, por outras variáveis que a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Então, de primeira instância, eu poderia simplesmente escrever o seguinte, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. De um lado eu tenho quem? O banco. E do outro eu tenho quem? Sócios. Os sócios. Isso aqui é um balanço também, minha gente. Feito o que o professor pediu. Esse exemplo aqui. De um lado,
Se eu separar aqui, eu vou ter quanto em bens e direitos? O 200. total vai ser 200. E do outro lado, quanto que vai ser o meu total? 200. A forma bonitinha que o professor coloca aqui, cheio de linha, cheio de itens, subitem, isso vocês vão aprendendo a organizar. Mas o X, o segredo mesmo para aprender a fazer esse negócio, é olhar e falar assim, tá, o banco, ele é o quê? Ou ele é ativo, ou ele é passivo, ou ele é patrimônio líquido. Se vocês lembrarem disso, vocês sempre vão conseguir resolver qualquer exercício. Às vezes vai aparecer uma dúvida, né? Mas isso aqui eu classifico como? Geralmente o capital social é mais difícil de pensar, mas os outros são simples. Se eu falar para vocês assim, estoque de mercadoria é o quê? Bem, direito ou obrigação? Bem. É um bem. Né? Se eu comprar uma coisa e ficar devendo para alguém, não pagar ela à vista, eu tenho uma conta a pagar. Isso é uma obrigação. Onde é que vai uma conta a pagar, então, no balanço? Passivo. Como é que eu organizo? No passivo. Então, se eu... Diga, quem ia falar aí? Acho que foi a Fernanda que falou, acho. Não sei. Pode perguntar, pode me... Preciso ver se vocês pegaram essa ideia geral aí. Não era ela, não. Acho que a gente tava falando sobre, falou que era o passivo, acho que falou. Só que vai ser perfeito. uma pergunta, talvez. Perfeito, maravilha. Se você entender isso, você vai conseguir classificar qualquer coisa. E aí você vai aprofundando depois, né? Vocês vão aprofundando nas regrinhas e nos detalhes, tá bom? Então, como exemplo de balanço patrimonial, a gente tem aqui ativo, aí vem o circulante, aí vem o banco. O balanço, ele precisa ser lido sempre na vertical, tá? Isso é um detalhe importante também. Quer dizer o quê? Quando eu repito os valores aqui, ó, no ativo circulante e no banco eu tenho 200 mil cada, não quer dizer que esse dinheiro está duplicado. Tanto é que a soma deles, vocês estão vendo aí pela fórmula, eu estou somando quem? No total, sempre. Eu estou somando o ativo circulante e o ativo não circulante. Estão vendo aqui? Aham. C3 e C8. Isso, exatamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou considerando o seguinte, de onde é que eu achei esse valor? Ó? Eu estou só repetindo porque dentro do ativo circulante eu tenho quem? O banco. Eu sei que é meio estranho no começo falar assim, pô, mas está embaixo, então é dentro? É. Do mesmo jeito que eu estou aqui no patrimônio líquido. Ó. Quem que eu tenho junto com ele? O capital social. O que eu faço? Eu só repito o valor. E aí, como é que eu acho esses totais, então, do ativo? Ativo circulante e não circulante, certo? Do passivo, eu vou somar os três. Passivo circulante, obrigações de curto prazo. Passivo não circulante, obrigações de longo prazo, com terceiros. Patrimônio líquido, obrigações com sócios. E aí eu tenho o total do meu passivo. Como eu não devo nada para ninguém para amanhã, não devo nada para ninguém daqui 5 anos, só devo o dinheiro que os sócios emprestaram por enquanto, eu tenho só essa dívida de 200 mil reais. E aí é curioso, é estranho, porque até o nosso cérebro entender, a gente não vê lógica em termos 200 mil de obrigação, ao mesmo tempo que a gente tem 200 mil reais de dinheiro. Mas basicamente é isso. Eu tenho dinheiro na empresa, na conta da empresa? Tenho. Mas aquele dinheiro, ele é de fato só da empresa? Ele pertence a alguém, não pertence? Então quer dizer que É do sócio. depois que passar, digamos que 2 anos, e a empresa, digamos que dobrar esse valor, esses outros 200 mil vai ser da empresa, vai tipo descontar, vai aumentar 400 mil, aí vai descontar os 200 que os sócios investiram? No capital social em si, provavelmente o que você está falando aí é do lucro, né? Eu imagino que seja mais ou menos nesse sentido. O lucro ele vai vir mais ou menos aqui, ó, junto com o capital social, tá? A gente já vai ver esse aspecto. Lucro também vai pertencer aos sócios como forma de patrimônio líquido. Mas o capital social, para ele mudar, é só se os dois sócios falarem assim, você dá mais 100 mil reais, eu dou mais 100 mil reais.
Daí quer dizer só o quê? Que a empresa deve mais 100 mil reais para cada um. Entende? Entendi. O lucro, que é o que a gente geralmente pensa, ele vai vir aqui no mesmo grupo, e aí esse lucro vai ser devolvido para o sócio. Exatamente. Aí isso é pago de diversas maneiras. Isso é a última das coisas, na verdade, que a gente aprende. Como que é a distribuição de lucro, porque é um pouquinho mais complicado. Mas, assim, baseia-se na ideia de cotas que a empresa tem, né? Quem são os sócios, quanto de porcentagem cada um tem, quanto vale cada cota. Se der tempo, a gente vai fazer isso também. Mas vocês, por enquanto, só vão ter que saber se ela teve lucro ou prejuízo. Daí, depois, aprofundar. Beleza? Prosseguindo, esse meu balanço aqui ficou bonito, não ficou? Ficou. Ficou maravilhoso, igual o meu desenho. Acabou o exercício no primeiro item. Se vocês estivessem resolvendo em casa, seria isso. E aí eu vou para o segundo mês. Tem mais coisa? Tem. O que aconteceu? Em setembro, mês seguinte, as seguintes operações foram realizadas. Aí agora vocês vão me ajudando aí para a gente fazer um raciocínio. Dia 5, quer dizer que eu vou fazer o livro diário com qual data? 5/9. O que aconteceu com a empresa? Houve uma compra de veículo e eu preciso sempre pensar de que maneira esse veículo foi comprado. Por quê? Porque se ele compra à vista, eu estou tirando dinheiro de algum lugar para pagar. Se eu compro a prazo, eu não vou tirar dinheiro de nenhum lugar. Eu vou assinar e assumir uma conta, mas eu não vou tirar dinheiro do banco. Então, vamos entender esse raciocínio de uma maneira mais prática. O que aconteceu? Comprei o veículo. Qual o valor? 10 mil. De que forma? À vista. Perfeito. Aí eu venho para o livro diário. Vamos lá. Compra do veículo no valor de 10 mil reais. Como é que eu preencho esse débito e crédito? O que eu preciso pensar? Como que eu comprei o veículo? À vista. Então, o dinheiro, ele saiu de onde? Ou melhor, ele saiu? Saiu. Onde é que estava guardado o meu dinheiro? Do banco. Do banco. No banco. Então, a lógica é o seguinte. O que significa esse C? Antes do banco aqui. O crédito. Crédito, dono do veículo. De onde? Exato. Crédito. Creditou-se quem? O banco. O banco. Qual o valor? 10 mil. 10 mil reais. Perfeito. Tá, mas tirou o dinheiro do banco e esse dinheiro voou, o que aconteceu com ele? Foi debitado no valor do carro. Se transformou no carro. Foi aplicado ao valor do carro. Ao valor do carro. Como o professor aqui não colocou uma descrição exata se é um Fiat Uno 98, eu não tenho como detalhar essa informação. Então, eu chamo isso apenas de quê? Veículo, ou carro, enfim, o item ali como eu queira colocar. Eu sempre uso veículo para a gente não se perder nesses detalhes. Então, debitou o veículo significa justamente isso que vocês falaram. O dinheiro saiu de um lugar e foi aplicado em outro. Transformou-se em veículo. Já posso ir para o livro Razão? O que vocês acham? Não, Melhor. Tem mais tem que fazer no operações, final né? do mês. Isso. Exato. Deixa para fazer no final do mês, porque daí você faz tudo de uma vez só. Então, o que mais que aconteceu ao longo desse mês? Houve a compra de mercadorias, estoque, no valor de 5 mil reais, certo? À vista. Como que eu registro isso? Dia, o que aconteceu, se eu quiser colocar, ou só o débito e crédito. Aí o mesmo raciocínio. Leu a operação, tem que raciocinar assim. O dinheiro, o bem, a obrigação, ela sai de um lugar e vai para o outro. Sempre, toda a vida, o recurso de modo geral. Então, de onde saiu de novo? Do banco. Então, o cérebro de vocês vai acostumar a ler isso dessa maneira. Crédito banco significa o quê? Saiu do banco. Débito estoque transformou-se em estoque. Exato. Dúvidas aqui na segunda? Na compra de mercadoria, como é que eu faço? Não. Tranquilo. Então aí, ó, se eu tivesse comprado a prazo,
eu também vou ter um débito e eu também vou ter um crédito, correto? Eu já Sim. sei que isso se transformou em estoque, no valor de R$10. Agora, qual é o crédito se isso for a prazo? Não pode ser do banco. Uhum. O que eu escrevo aqui? O que vocês acham? Obrigação? Fornecedor a pagar. Por que eu uso fornecedor a pagar? Obrigação também estaria certo. Fornecer Porque porque o comprou dinheiro a prazo. Uhum. Que meio mais? que ele te deu, vamos falar, um dinheiro por um tempo sem ter precisado de receber, no caso. Tipo, ele deu o estoque sem receber nenhum dinheiro. Então meio que foi, entre aspas, de graça por um tempo, até você pagar. Ok. Esse prazo. O que significa, então, nesse contexto, fornecedor? Significa aquele que me forneceu, que me deu o quê? Mercadoria para revenda. Quanto que eu devo para o fornecedor? 10. 10. E aí, aqui a gente fecha um raciocínio assim. Toda vez que eu tiver uma compra de mercadoria, eu vou debitar e creditar alguma coisa. O que muda de uma para outra? O crédito. O que vai ser alterado aqui? Isso aqui é a prazo, como eu estou mostrando para vocês. Eu falo fornecedor, tem gente que prefere colocar assim, ó. Mercadorias a pagar, sem problema nenhum. Por que eu só peço para vocês evitarem de fazer isso aqui? Contas a pagar. Porque uma empresa, ela vai ter muitas contas. E aí, se você chama tudo de contas a pagar, você não sabe o que é mercadoria, o que é conta de energia, o que é conta de aluguel. E aí você não consegue separar a informação. Então, sempre, quanto mais detalhe, melhor a decisão. Tá bom? Voltando ao raciocínio, ao exercício. Terminei o livro diário. Falta mais nada, certo? Alguma dúvida de como que eu fiz isso aqui? Não. Não. Ok. Vamos pegar essas informações agora e jogar no livro Razão, tá bom? Então, vamos lá. Estou no segundo mês, não estou? Isso é a primeira coisa que vocês têm que pensar. Então, por onde eu começo? Eu olho para trás e vejo se alguma das contas, eu já deixei meio que pré-estabelecido aqui, alguma das contas teve saldo anterior. Porque pensa o seguinte, eu tinha, no dia 31 de agosto, dinheiro no banco, correto? Correto. Se eu esquecer que eu tinha esse dinheiro, ele continua lá e o saldo não vai bater. Ou aquilo que eu brinco com vocês lá, se você depositar o dinheiro hoje no banco e for lá amanhã, ele vai estar lá ainda? O banco não esquece. Se ele falar assim, não, então, seu dinheiro só valia até ontem, você vai ficar louco, né? Vai falar, mas como assim? Então, é obrigatório que se tenha sempre saldo anterior. Quanto que eu tinha? É só repetir o valor. 200 mil. Tinha mais alguém com saldo anterior? Tinha. Capital social. Geralmente, vou colocar aqui, vocês estão conseguindo ver que é um S e um I? Sim. Às vezes o pessoal escreve assim, saldo anterior, às vezes o pessoal escreve saldo inicial, tá bom? A mesma coisa. Quer dizer o quê? É quanto tinha, quanto começou, tá bom? Então, se vocês verem esse SI, dá na mesma. Saldo inicial, saldo anterior. Por quê? Porque eu olhei, mês passado tinha 200 mil lá, continua tendo os 200 mil aqui. Mesma coisa no banco. Veículo e estoque tinham algum saldo anterior? Não. Então, agora é que eu vou começar a mexer neles. O que aconteceu na operação número 2? Debitei veículo, creditei banco. Sempre no mesmo valor, 10 mil cada. Eu vou lá para o razonete de quem? Do veículo e do banco. O que aconteceu? Operação 2, 10. E o veículo foi no débito ou no crédito? Débito. Ixi, eu não entendi. Na No dúvida, volta Foi para o no livro débito. diário. Exatamente, foi no débito. Então, débito veículo, crédito banco. Operação 2 e operação 2.
Estão vendo? Sim. Feito isso, acabou. Tem mais alguma coisa aqui? A operação número 3. Débito estoque, qual o valor? 5.000. Crédito banco, qual o valor? 5.000. Cadê o estoque? Lanço no... Quem mais está envolvido? O banco. Crédito. No crédito. Acabou. Fiz as duas operações. Por que eu estou colocando esse 1, 2, 3 na frente aqui? Para quando eu olhar ali, no meu livro razão, eu poder vir no diário e falar assim, a operação 2 é essa aqui. É a compra do veículo. Então, eu confirmo se o valor está certo ou não. Feito isso, mexeu alguma coisa no capital social? Não. Não, né? Nenhuma operação aqui. Não. Então, ele continua com o saldo que ele estava. Isso é importante lembrar. Como é que eu faço essa apuração? Eu preciso imaginar o seguinte, ó. Tá aqui no lado do crédito, conforme estava no mês passado, né? Eu olho para o outro lado, e quando não tem nada, eu imagino que tem isso aqui, ó. Deixar ele separadinho aqui. Então, eu tenho de um lado 200, do outro lado 0. Para que serve isso? Para eu falar assim, ó, o saldo final é 200.000, que é o saldo anterior, menos 0. Qual é o saldo final? 200.000. 200.000. O resto já tá dormindo, né? Já tá... Não, estamos aqui. Estamos aqui na luta para entender, tá bom. Ó, Concentrado. deixa eu abrir um espacinho aqui. Vamos fazer o mesmo raciocínio, agora falando só do banco. Tá? Por que eu estou fazendo essa apuração no momento final? Porque eu quero fazer um novo balanço, dia 30 de setembro. Então, quanto que eu tinha no banco? 200.000. A lógica que eu falei para vocês ainda no comecinho lá das aulas, para fazer o razonete, é o quê? Do maior para o menor. Então, se eu não sei, eu olho assim, tá cheio de movimentação, mas eu não sei qual dos lados aqui, do lado esquerdo ou direito é maior. Faz uma somatória geral. De um lado eu tenho 200.000, do outro eu tenho quanto? 15. Então, fica mais fácil. Né? Dá para fazer assim também. 200 menos 15... 185. 75. 85, né? Isso. Precisa ter esses subsaldos, digamos assim? Não precisa, mas é um jeito. Se vocês tiverem dificuldade, soma tudo de um lado, soma tudo do outro e verifica, tá? Eu estou escrevendo aqui para dizer o seguinte, tinha 200, saiu 10, saiu 10, saiu 5, sobrou quanto? 185. E aí o mesmo que a gente fez do capital, a gente vai fazer no veículo e no estoque. Não teve outra operação, é como se tivesse um saldo zerado. Aí eu faço a mesma lógica. 10 menos 0, do maior para o menor. 10. 10.000. 5 menos 0. 5.000. Simples assim. Aí acabou. Terminei o livro razão, apurei o saldo final para fazer o quê? Para pegar só essa informação e jogar no balanço. Então eu vou lá, ó. Aqui, eu não falei com vocês da DRE ainda, do mês passado, porque ela está toda zerada, tá? A gente vai chegar lá no momento apropriado. Então, para fazer o novo balanço, o que eu preciso pensar? Quem que eu tenho aqui na situação? Banco, veículo e estoque. E do outro lado, capital social. Então, o que é o banco? De novo, ativo. Quanto que sobrou no banco? Eu venho aqui e olho o saldo final. 185.000. Sobrou dinheiro na forma de estoque? Tem algum valor o estoque? Venho para o razonete, R$5.000. Esse saldo final é o que vai para o balanço. Aí eu olho o veículo e penso assim,
É um bem, um direito ou uma obrigação? Bem. É um bem. Então, vai ficar na coluna do Ativo. ativo. Por que se separa os dois aqui? Simplesmente porque entra numa categoria diferente de banco e estoque. A gente chama isso de circulante e não circulante, ou imobilizado e etc. Mas, resumindo a conversa, para eu não me estender muito com vocês, eu vou continuar o mesmo raciocínio. Qual é o valor que sobrou no veículo? 10 mil. 10 mil. Sabendo dessa ideia, eu já consigo montar o meu ativo. Então, quanto que eu tenho aqui? 185 mais 5, mais 10 mil. Qual é a soma dos dois? O valor total do meu ativo? 200 mil. 200 mil. E aí, o que eu preciso... Aqui ainda não... Deixa eu tirar para não confundir, que não tem lucro ainda. O que eu preciso olhar? Quem que sobrou nessa história? Capital social. O que é o capital social? É uma obrigação. Mas é uma obrigação com terceiros? Ou ele faz parte do patrimônio líquido? Ele faz parte. Faz parte. Tanto que ele continua, voltando aqui, ó, exatamente da mesma forma que a gente fez mês passado, né? Aham. Mudou alguma coisa no livro Razão dele? Não. Por que que não mudou no livro Razão? Porque não houve nenhum débito e nenhum crédito escrito capital social. Resumindo a conversa, copia e cola. De um lado, 200 mil, olha que milagre acontecendo. Do outro, 200 mil. Como é que você sabe se um balanço está certo ou está errado? Quando você olha esses dois saldos. Dá o mesmo valor. Os valores têm que bater. Isso é igual. Nunca pode esquecer disso. Se tiver total do ativo. Tem gente em dia de prova, que daí por alguma razão, né, ficou aqui 30, ele vem aqui embaixo e escreve assim, né? Aí acha que tá certo. Mas o professor é meio chato, ele vai olhar item por item, para ver se tudo foi feito corretamente, tá? Então, não é simplesmente chegar e escrever e falar assim, então, se o ativo deu 200 mil, eu vou colocar 200 mil. Tem que respeitar a lógica do processo, e aí você aprende isso de uma maneira prática, né? Não tem como fugir, então tem que sentar e fazer. Mas aqui está um exemplo de como que resolve o exercício que eu vou passar, que é aquilo que vocês fariam de ir para a aula, ver uma explicação, e aí na frente vocês tentarem resolver e eu tentar ir ajudando na medida do possível. Dúvidas sobre o balanço? Não. No chat aí apareceu alguma coisa? Não? Tá bom. Acabou o exercício? Já estou terminando, tá, gente? A minha intenção era ficar até 8h30, mas eu vou só concluir ele aqui para poder mostrar um outro exemplo para vocês. E aí a gente encerra por hoje, tá bom? Tá ok. Para finalizar, aconteceram mais coisas em outubro que eu vou lançar, e aí por onde eu começo? Operação por operação. O que aconteceu aqui? Dia 10, eu fiz a venda da mercadoria que eu tinha em estoque. E aqui é onde as coisas começam a ficar mais emocionantes, né? Vamos lá para o livro diário do dia 10. Eu já deixei pré-setado aqui. O que eu preciso pensar e entender nesse raciocínio? Eu falo para vocês na aula lá que a venda ela acontece em 2 etapas. Uma, o cliente te dá o dinheiro e na segunda etapa você entrega a mercadoria para ele. Às vezes isso acontece simultaneamente. Você está pagando a conta no caixa, o estoquista já foi retirar ela para te entregar quando você vai embora, como cliente. Mas para a empresa isso é separado. Acontece em 2 momentos paralelos, tá? Então, geralmente quando a gente tem uma venda, são 2 lançamentos. Como eu estou colocando aqui, a parte da receita e a parte do estoque. Por que é feito separado isso? Porque eu preciso ter um controle dessa informação, tá bom? Então, como é que eu faço uma venda de mercadoria? Primeira coisa, qual o valor da venda? R$8.000. Segunda coisa, esse dinheiro ele foi para onde? Foi
Foi à vista. Então, ele foi parar no Banco. banco. Qual é a origem desse dinheiro? Essa nomenclatura, receita, eu acho que ela confunde um pouco quando a gente está começando. Eu, pelo menos, não era muito fã. Mas ela é uma nomenclatura técnica, que o governo exige que a gente utilize. Tá? Então, receita já se convencionou que significa aumento de recursos, está entrando dinheiro, tá? Na forma de uma operação mercantil. O que quer dizer isso, professor? Vendeu serviço, vendeu mercadoria, fez uma venda. Tá? Houve uma troca do dinheiro por algo, seja uma mercadoria ou um objeto em específico. Bom, então a gente acredita, ou seja, a origem do dinheiro que entrou no banco é quem? A receita, e vai ter que sempre chamar de receita. Essa receita, ela veio de onde? Caiu do céu? Não, ela veio porque eu fiz uma venda de mercadoria. Qual foi o valor da venda? 8 mil. R$8.000. Onde é que eu guardei esse dinheiro? Qual foi o destino? Banco. Acabou? Não acabou. Eu não entreguei a mercadoria para o cliente? Entreguei. Então, eu preciso atualizar o meu estoque. De onde é que eu vou tirar a mercadoria? De onde ela está guardada. E aí, eu preciso entender quanto de mercadoria que eu tirei. Foi R$8.000? Não. Não. Quanto? Vocês lembram? Acho que é 5 mil. Tá aqui guardado, né? Sim, aham. O valor que Isso, você tá comprou a mercadoria. Exatamente. Se eu tiver dúvida desse processo, o que que eu faço? Eu volto e olho quando eu comprei. Quanto que eu paguei? R$5.000. Então, quanto ela custou? 5 mil reais. E aí eu lanço, o destino disso é o que a gente chama de custo. Custo, na verdade, é uma despesa que tem o nome de custo que só serve para confundir a cabeça. Tá? O termo técnico seria despesa da mercadoria vendida, mas a gente convencionou de chamar de CMV, custo da mercadoria vendida. Tá? Faz diferença, professor? Tecnicamente, sim. Para nós aqui, não. Desde que você saiba que isso significa o quê? Quanto você pagou por ela. Porque daí eu consigo ter uma ideia. Ora, se eu vendi por 8 e paguei 5, quem que eu consigo encontrar nessa equação? Lucro. Ou prejuízo. Exatamente. Então, se eu sei quanto eu paguei e sei quanto eu recebi, eu consigo fazer a diferença. Receita e despesa. O certo, como eu estou falando para vocês, é o nome disso aqui está escrito assim, né? Despesa. Com mercadoria ou da mercadoria vendida, tá bom? Então, só para continuar o processo, alguma dúvida? Não. Beleza. Para finalizar, houve a compra de mais estoque, que eu fiquei sem, né? Eu vendi tudo que eu tinha. Não falei aqui, não separei, então eu vendi tudo. E aí eu comprei por mais 6 mil, a gente já viu, é só fazer igual antes. Ó, aqui, débito e crédito, só que o valor era 5, né? No dia 20. E agora eu estou comprando no dia... Cadê? Dia 15, né? Se eu não me engano, deixa eu ver se está certo. É dia 15 de outubro. Operação número 6. Quanto que é que eu estou comprando? R$6.000. De onde é que está saindo esse dinheiro? Do banco. Do banco. Então, quem eu vou creditar e quem eu vou debitar? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Qual é a origem? De onde sai? Do banco. Para onde vai? Para o estoque. Crédito, banco, débito, estoque. Tá bom? Nenhuma dúvida, né? Aqui é igual ao anterior, então imagino que já fica mais tranquilo. Aí eu vou para o livro Razão, para adiantar o processo, e depois a gente vai finalizar fazendo isso aqui, que é a apuração do prejuízo. Eu já deixei ele, acho que ele está puxando os resultados, tem até que confirmar aqui. C22, aí ele já está puxando, que é o mesmo que eu uso para mandar para vocês. Então, vamos lá. Dia 15, aconteceu mais alguma coisa? Não. Tem que chegar no final do mês e apurar o resultado. E aí eu costumo falar assim, ó, faz o razonete antes, para você saber quanto que tem, ou enfim, quanto que você precisa fazer para encerrar os razonetes dentro desse processo. Quanto que sobrou no banco? 185 mil. Eu monto tudo de novo, e vou olhando item por item.
capital social, 200 mil reais. Estava formatado, mas não está. Já sei que não teve movimentação, então o saldo final do capital social vai ser 200 mil reais. O veículo teve movimentação? Não. Se não teve, aqui é zero, quer dizer que o saldo final dele ele continua valendo 10 mil reais. Quem teve movimentação? O estoque. Eu tinha 5 mil. E daqui a pouco a gente vai vender esses 5 mil, né? E aí eu já fiz os outros razonetes aqui para a gente poder adiantar, tá bom? Então, saldo final do veículo 10 mil, capital social, agora a gente vai descobrir o banco e vai descobrir o estoque também. Voltando lá, eu vou lá do comecinho. Quem que eu movimentei? Operação 4, 8 mil foi com a receita. Cuida sempre, de que lado? Do crédito. E o banco no lado do débito. Isso, obrigado. Vocês estão muito animados. Eu estou gostando de ver. Quem que eu meti aqui, ó? Banco. Lado do débito. Quem que eu vou mexer agora? A receita no lado do crédito. Exato. Fiz a operação 4. Vou para quem? Operação número 5. Com quem que eu estou mexendo? CMV estoque. Vou para lá. Estoque. Acredito, 5 mil. CMV. 5 mil. Na dúvida, volta para o livro diário para fazer, tá bom? E por fim, a operação 6, antes da gente entrar no mérito da RE, que aconteceu o quê? Houve uma compra. De mercadorias para revenda. Isso, no valor de 6, né? 6. Do banco e do estoque. Puxar aqui. Tá dando muito delay aí? Não. Eu preciso saber, porque senão depois eu tô achando que vocês estão vendo igual... Desculpa, vocês estão vendo igual eu tô vendo e não fica bacana. Ok, fiz até aqui. Eu já tenho uma base para eu poder fazer uma apuração de resultado. O que é essa tal dessa apuração? É analisar só a receita e só a despesa. Para quê? Para eu saber o seguinte: quanto que foi a minha despesa para ter essa mercadoria? 5 mil. Quanto que eu ganhei vendendo ela? 8. Então, eu vou ter um lucro no final das contas, certo? Sim. Certo. Então, vamos lá. Se vocês quiserem, qualquer razonete dá para começar. Mas aí, geralmente, o que eu faço? Ó, 185 mais 8 dá quanto? Alguém soma aí para mim, rapidinho. 193. Menos 6 mil, do maior para o menor, lembra? De um lado e de outro. 187. 187. Qual é o saldo que vai para o banco? 187. Capital social está resolvido, veículo está resolvido, estoque. Entrou 5, saiu, tinha 5, na verdade, saiu 5, entrou mais 6. Quanto que eu tenho, então? 6 mil. E aí eu vou para a RE. Vocês estão vendo que até aqui, ó, eu fiz o débito e crédito, né? Uhum. Zerei essas contas dentro do que eu precisava fazer. Agora eu vou fazer só a receita, só a despesa. Como que eu faço isso? Existe uma... Desculpa. Existe uma contrapartida que é utilizada para a gente poder jogar tudo num bolo só. Mais ou menos como se eu fosse fazer aquela junção. Ganhei tanto, perdi tanto. Então, o que eu faço? A receita, quando eu lancei, número 4, eu acreditei, correto? Eu vou fazer o processo inverso agora. Por quê? Porque eu vou jogar tudo que tiver aqui na receita e tudo que tiver aqui no CMV para um razonete só. Então, como é que eu faço isso? Eu trago essa informação daqui e daqui para cá. Eu faço assim. Débito, receita, no valor que ela tem. Estão vendo? Não crio mais nada. E para onde vai isso? Para RE. Esse aqui é o momento onde a cabeça confunde um pouco, porque inverte a lógica.
Então, o débito e crédito passam a não ter mais a mesma utilidade, como a gente estava falando de origem e destino. Eu sei que fica um pouco confuso, mas nada mais é do que para fazer o seguinte. Eu vim aqui e zerar isso aqui. Estou com 8 mil dos dois lados, agora o meu saldo final é 0. Estão vendo que ficou sempre um débito e um crédito de cada lado? Sim. Tá vendo aqui? Débito 8 mil, crédito. Aqui, zerou. Para eu trazer, só que assim, ó, tenta observar da seguinte maneira. De que lado que estava os 8 mil? Crédito. Eu não trouxe os mesmos 8 mil para o lado do crédito? Sim. Isso que eu falei que é para trazer essa informação, é para jogar ela. O 8 que estava aqui, eu só usei isso aqui como se fosse um step, para zerar aqui e poder lançar ele aqui. Um débito, um crédito. Então, primeiro a gente teria que zerar o razonete individual da operação, para depois transferir os valores para apuração de resultados. Isso no cada valor de cada só que operação. Essa transferência eu só faço com as contas que têm o nome de receita ou despesa, que aqui a gente está chamando de custo. Veja que eu não transferi nada das outras, porque isso aqui continua do jeito que estava, na mesma operação que a gente fez, do maior para o menor, do maior para o menor, e assim sucessivamente. A RE só mexe com duas coisas, receita e, para vocês aqui, CMV. Despesa, exatamente. Eu vou fazer a mesma coisa agora, ó. Débito, RE, crédito, CMV. Observa agora de que lado que estava no CMV. Só o CMV, está no lado do débito. Aí você vai virar o CMV. Exato. Para esse 5 vir para cá, eu só posso fazer esse débito se eu tiver um crédito. Então, eu tenho que zero. Aí, no final das contas, zerar é literalmente deixar saldo final zero, né? Que a gente fala. Agora, eu consigo falar assim, opa, então eu tive 8 mil de ganho, 5 de despesa, né? 8 de receita, 5 de despesa. Qual é a diferença? 3 mil. 3 mil. Mas esses 3 mil tem um nome, não tem? Lucro. Lucro. Aí, por fim, eu faço o último lançamento, que nada mais é do que esses 3 mil. Por quê? Aqui não ficou saldo zero? Sim. Receita e despesa, saldo zero. A RE, o que tem dentro dela? A minha receita e a minha despesa. Então, tem que ficar saldo zero. Só que não tá, né? Se eu olhar aqui, não tá zerado. Se eu fazer a conta, teve o lucro. Fiz a diminuição, sei que deu 3 mil de diferença. Então, tá faltando 3 mil de que lado? Do lado do débito. Do débito. Agora tá zerado. 8 menos 5 menos 3. Zero. Só que para todo débito nessa vida, há um crédito de igual valor. Lançamento número 9. 3 mil reais. Qual foi, portanto, o meu lucro? 3 mil. 3 mil reais. Com isso, eu fiz uma apuração de resultado. Nada mais é do que receita menos despesa. Só que tem esse macete, esse jogo de contas que às vezes até a gente é habituado a dar uma complicada. Vocês vão praticar bastante isso aí, tá? Agora, acabou? Acabou. Só fazer o balanço. Estamos no dia 31 de outubro. E aí eu vou lá, ó. Qual que é o saldo final do meu banco? Vem para o razonete. Dia 37. 187. Sobrou saldo em estoque? Na dúvida? Qual foi o saldo final? 6 mil. 6 mil. Tenho ainda o veículo ou eu vendi ele? Tem. Tem. Qual é o valor do veículo? Os mesmos 10 mil.
microfone aberto aí, que tá com ventilador, eu acho. Parece que tem aqueles avião de... Foi, melhorou. Então, retornando, qual é o capital social? Ainda continua os mesmos 200 mil. Tá? Vejam que aqui não está escrito em lugar nenhum minha receita e nem a minha despesa. Por quê? Porque isso está dentro de quem? Do que a gente vai chamar de... Lucro. Lucro. No chat não tem nada. Então, observe o seguinte, ó. Houve, aqui é mês passado, 30/9. Quanto que eu tinha de ativo, quanto que eu tinha de passivo? Ativo tinha 3 e passivo eu tinha nenhum. Quer dizer, eu tinha o capital social, né? Isso, mas o valor geral, 200 mil. 200 mil. 200 mil. Mês passado. Vamos ver o que aconteceu agora com esse mês. Mudou o valor do banco, mudou o valor do estoque, o veículo continuou o mesmo. Quer dizer que o meu ativo, o que aconteceu com ele? Aumentou. Eu tenho alguma conta para pagar para alguém que não seja os sócios? Ainda não. Então, eu não tenho nada do passivo, correto? Sobra só as contas com os sócios. Se uma empresa tem lucro, esse lucro pertence a quem? A eles. E qual é o valor do lucro? 10 mil. Logo, eu chego à definição máxima que sem a RE eu não consigo fechar o balanço. Por isso que a RE é importante vocês aprenderem logo na largada. Porque a receita e a despesa, ela vem aqui, mas ela vem com o nome de lucro. E ela já vem líquida, como a gente chama. No caso, seria o lucro, tanto ele se fosse positivo ou negativo, né? Exato. Eu também posso chamar isso aqui de prejuízo. Que seria a mesma peça, só que nomenclatura diferente. Isso. Aí, se ele viesse aqui como prejuízo, ele ia diminuir o patrimônio e o balanço tem que fechar do mesmo jeito. Entendi. Tá? Então, o balanço em si é ativo, passivo e as contas que vão dentro. Eu coloco circulante e não circulante, como eu falei para vocês, para delimitar, tá bom? Mas começa a treinar esse raciocínio. O banco vai aonde? Vai dentro do ativo. O patrimônio líquido tem quem? Capital e o lucro, e etc. Tá bom? Eu vou mandar para vocês amanhã, provavelmente, um exercício, que é o 1, e aí vocês já vão começar a praticar com esse final de semana. Dúvidas sobre o balanço, eu vou montar a DRE e vou dar tchau para vocês. Não. Não, sobre o balanço tá tranquilo. Professor, você vai cobrar a depreciação, que nem estava cobrando na faculdade? Vou, mas eu vou mandar um exercício desse mesmo jeito, só que tudo num mês só, para vocês tentarem fazer ele uma vez, sem depreciação. Daí, na próxima aula, eu vou gravar uma aula para vocês para falar só sobre a depreciação e como que ela encaixa em todo esse processo aqui, débito e crédito e tal, tá bom? Aham. Mas quem já sabe, inclusive, pode fazer com e sem, para ver a diferença de como a depreciação interfere no lucro. E aí, para finalizar, que eu não falei ainda, DRE, todas elas estavam zeradas, né? Agora ela não pode mais ficar zerada. Por quê? Porque eu tive uma receita e tive uma despesa. Então, esses nomes aqui, seria o mesmo de eu escrever o seguinte, pessoal. Se eu quiser fazer uma DRE simples, eu escrevo assim, ó, receita, vou diminuir a despesa e vou ter o meu resultado, que a gente vai chamar isso de lucro, tá? Então, qual foi a minha receita? R$8.000. Qual foi a minha despesa? Quanto que custou, né? 5. Um menos o outro, eu já encontraria facilmente o meu resultado, como a gente fez a conta de cabeça. É que o governo ele vai pedir para você detalhar essa informação. Então, aí a gente tem as nomenclaturas. O que é receita operacional bruta? O que é receita operacional líquida? É só uma aula de DRE mesmo. Mas, no modo geral, o jeito de fazer isso aqui seria o seguinte. Quanto que eu tive de receita? 8. Tive alguma dedução? Não. Então, quanto que foi a minha receita operacional líquida? Os mesmos 8. Ela é vertical, então eu continuo. Eu tive custo de mercadoria vendida? Sim. Sim. Quanto que foi o custo? 5.000. Botou um 0 aqui. Logo, qual foi o meu resultado? 3.
Tive algum tipo de despesa? Nesse caso, não. Então, qual foi o resultado líquido? Outros 3, os mesmos 3, aliás, né? Então, ela tem uma mecânica um pouco diferente do balanço, mas ela traz a mesma informação, como vocês estão vendo. Só que aqui ela não fala se eu tenho um veículo. Ela não fala que tipo de veículo que é. Ela não fala quanto que eu tenho em estoque, por exemplo. Ela fala quanto eu ganhei e quanto eu gastei. Então, é diferente de eu ver e falar assim, ah, tá, eu gastei dinheiro? Gastei, mas eu tenho mercadoria em estoque, então eu sei que eu não preciso comprar, porque já tenho. Eu sei que eu tenho um veículo para fazer a entrega. Estão entendendo? Eu sei que eu tenho dinheiro, etc. Então, cada uma tem o seu objetivo. Mas percebam que, assim, tudo vai derivar de onde? Do débito e do crédito. Toda a vida. Se você aprender a fazer esse livro diário, você vai aprender a fazer o livro razão, e se você souber os dois, você consegue montar qualquer balanço na sua vida. Demora? Demora. Eu estudei 4 anos e garanto para vocês que eu não aprendi tudo até hoje. E dou aula há 2 anos. 2 anos e pouquinho, né? E tem coisa que até hoje eu não consigo resolver. Desde de operações mais complexas de sociedade anônima, às vezes até lembrar a estrutura de uma DFC, que é uma das demonstrações mais básicas. Isso é normal, o ser humano é assim. Então a gente nunca sabe tudo. Só que, para saber um pouquinho, tem que queimar os neurônios e forçar um pouquinho aí a vontade para fazer funcionar. A gente tem 6 semanas, né? 6 semanas, dá um pouquinho mais de um mês. Alguma dúvida, de modo geral, sobre as avaliações? Deixa eu voltar aqui. Senão, acho que vocês ficam vendo um eco do eco do eco, né? Estão me vendo agora? Só eu? Opa, então. Sim. Tá. Então, aí, ó, eu estou à disposição. Alguns já foram embora, eu peço desculpa pela demora, aí já 21 horas, eu achei que aqueles slides ia ser pouca coisa, mas o exercício é um pouco longo mesmo. E, como eu disse, estou à disposição, fiquem à vontade, se tiver dúvida sobre o conteúdo, sobre alguma coisa da disciplina, esse é o momento. No chat também, que vocês não falaram quase nada. Não, estou tranquilo. Agora que eu vi aqui que a Adriele falou de bens, ela estava falando na hora que eu estava perguntando, né, Adriele? Maravilha. Ninguém? Acho que não. Não. É porque às vezes tem alguns que estão sem microfone, eu estou dando um tempo só para digitar aí. Então, em resumo, a aula vai para o Drive, né? E aí eu vou colocar no SIGA, para quem quiser assistir depois de novo. Eu vou mandar junto lá, não sei se vai ficar na mesma página, mas vai ficar o exemplo. Esse exemplo não precisa resolver, a não ser que você queira, que eu já resolvi ele aqui hoje. E aí acabou, né? A gente terminou tudo. E os exercícios vão ser postados separados, tá? Na atividade mesmo, aí eu acho que vai em e-mail, se não for eu mando uma cópia lá para vocês, sempre que eu puder. Beleza? Beleza. Vou ver se eu deixo esses slides aqui. Para facilitar, poderia jogar no grupo, né? E aí vocês me ajudam também, porque às vezes eu tô eu tô tendo aula de direito eleitoral lá agora. Então tá todo mundo meio que na loucura, né? E aí, às vezes, uma contribuição que alguém faz, achei um vídeo. Cara, eu ainda não recomendei os vídeos para vocês, porque todos eles são de 2 horas, que é o tempo que você leva para explicar, desde a origem do débito e crédito a como fazer. O que eu fiz aqui em 30 minutos é meio que o resumo do resumo do resumo que dá para fazer, né? Para vocês não sofrerem mais do que o necessário. Beleza? Beleza. Professor, Oi. é Indianara. Para resolver, o que a gente resolver do exercício, pode tirar uma foto e mandar, tem que fazer no computador? Faz no caderno, eu recomendo que você faça assim, pelo menos no começo. Tira uma foto, pode mandar no grupo ou pode mandar para mim direto, tá? Eu passei meu telefone aí no chat, tá? Quem não está no grupo, entra lá depois, manda uma mensagem, esse é o meu celular, pode ser direto para mim. Se não quiser ficar no grupo também, tranquilo, mas eu acho mais prático. Porque daí, às vezes, o colega tem a mesma dúvida, que eu já respondo para todo mundo vê, tá? E eu vou já falar um negócio bem claro para vocês, assim, esse receio que a gente está perguntando é um problema que não dá mais para ter, não.
medo, receio de perguntar para professor ou para os colegas, isso aí é coisa de aula presencial, de passar vergonha por causa disso. Não existe pergunta idiota, não existe pergunta boba, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. E eu fico muito feliz quando vocês compartilham conhecimento, porque às vezes o próprio colega ajuda. Bom, Genara, manda no grupo ou manda no meu privado se achar melhor, tá? Tem o e-mail também, mas tenta fazer um caderno. O grupo o senhor fala lá no Cigar? No Whats, o grupo no Whats. Ah, no Whats. Tá Sim. bom, obrigada, tá? Mais dúvidas? Acho que não. De mim, pelo menos, não. Não. Beleza. Ó, lá a gente vai discutir, para fechar, se vocês vão precisar de outras aulas como hoje, e eu quero feedback de vocês de como foi hoje, que eu preciso saber, que eu nunca gravei uma aula, tá? Eu nunca fiz uma web aula do mesmo jeito que alguns estão assistindo a primeira. Então, me ajudem nisso aí, pelo amor de Deus, porque senão eu vou ficar tão perdido quanto vocês. E aí, está marcado já para quinta-feira que vem. Se precisar, a gente marca outras nesse meio termo, tá bom? Mas já fiquem avisados, quinta-feira que vem, dia 20, 19 horas, mesmo horário, mesmo jeito. Vou mandar o link, se eu conseguir, eu vou mandar um link só. E vai funcionar bacana, igual foi hoje, tá bom? Fiquei feliz que vocês vieram, obrigado. Qual que é o prazo para a entrega das atividades? Eu vou postar e você vai ver item por item. Então, o exercício 1 vai ter que ter terminado até dia tal, aí eu vou inseri-los. Eu só não coloquei até agora para não causar confusão, tá? Certo, entendi. A prova, por exemplo, vocês vão ter 7 dias para fazer antes. Beleza. Valeu, obrigado, vou encerrar a gravação. Estou à disposição de vocês, foi uma satisfação. E bons estudos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Ah, uma boa noite para todos.